Porém, nós os encorajamos, irmãos, a continuar progredindo. Que seja para vocês uma questão de honra levar a vida tranquila, ocupando-se com as próprias coisas e trabalhando com as próprias mãos, conforme os instruímos. Desse modo, vocês levarão vida honrada aos olhos dos de fora e vocês não precisarão de ninguém. Palavra do Senhor, graças a Deus. E com essas palavras tiradas aqui da Bíblia, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 10 a 12, nós damos início, meus irmãos que estão nos assistindo, ao nosso podcast, nosso bate-papo empreendedor aqui da Pastoral do Empreendedor. E a gente iniciou começando com essa leitura que trata de uma ação empreendedora, porque ela fala basicamente de você ser ativo, de você atuar e desenvolver um trabalho com as próprias mãos. Nós trazemos ninguém mais, ninguém menos que o nosso irmão João Carlos, um integrante da nossa Pastoral do Empreendedor, um membro antigo da nossa pastoral, que já aqui nos representou na diocese como coordenador diocesano, foi também coordenador aqui da nossa paróquia do movimento. Então hoje nós vamos falar da Pastoral do Empreendedor, né? Por que ela existe, como ela começou, e ninguém melhor que o João, né, João? Se apresente aí pra gente, por favor. Olá, Marcelo, boa noite a vocês que nos acompanham aqui também nesse podcast. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a Pastoral do Empreendedor. Bom, vou começar me apresentando então. Meu nome é João Carlos, sou casado, tenho 3 filhos, sou professor universitário e alguém pode falar assim, mas professor universitário e está participando da Pastoral do Empreendedor? Exatamente, né? Depois eu posso contar um pouquinho de como é que eu caí aqui na Pastoral. E hoje eu venho aqui, então, falar um pouquinho dessa pastoral, que nós temos aí um apreço grande, né? Que nós temos um trabalho que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo de alguns anos aqui na paróquia. E estamos aqui para contar um pouquinho da história da pastoral, porque muitas pessoas não conhecem a Pastoral do Empreendedor, né? Muitas paróquias não têm a Pastoral do Empreendedor, né, Marcelo? Então é importante que as pessoas conheçam essa nova realidade, essa nova maneira de ser igreja. Muito bem, João. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala basicamente de atitude, de ação. Então é muito bom você se apresentar como professor universitário, o pessoal de repente fala, nós vamos falar de empreendedor. O empreendedor tem um teórico da administração chamado Jacques Fillion. Ele diz que o empreendedor ele é um fazedor, ele é um visionário. Aquele que imagina, sonha e coloca em prática a visão. Basicamente é isso que os empreendedores fazem, né, João? É isso que traz você aqui hoje pra gente, né? É isso aí, Marcelo, porque o que acontece, né? Empreendedor, tem muitas pessoas que confundem também dentro da igreja. Nós que somos uma pastoral, então é importante destacar isso, né? Que nós fazemos parte de uma pastoral. E na Pastoral do Empreendedor não participam só empresários, né? Participam empreendedores. Mas o que são empreendedores? São pessoas, como aí você definiu, pessoas visionárias, pessoas que buscam fazer algo diferente, pessoas que se preocupam com o outro. E eu, por exemplo, como professor, procuro ser, na minha profissão, um empreendedor. De que jeito? Eu procuro ser um professor diferente, eu procuro fazer minha pesquisa diferente, eu procuro tratar dos meus alunos de forma diferente e com os valores cristãos, os valores éticos, morais, que nos levam a tornar a outra pessoa mais importante, para que valorize a outra pessoa e que o nosso trabalho também assim seja valorizado. Eu sempre digo que é uma pessoa automotivada, né, João? Isso. Tudo aquilo que ele faz bem feito, porque ele coloca todo o ímpeto dele, né? Mas já que você tocou na questão da pastoral, vamos falar então dessa pastoral, né? Vamos lá. Quando surgiu a Pastoral do Empreendedor? O que é a Pastoral do Empreendedor, João? Bom, a Pastoral do Empreendedor ela nasceu de uma inspiração do Frei Rogério Soares. Ela nasceu em 2011 na Bahia. Frei Rogério Soares é um frei que é conhecido aqui da nossa paróquia também, muito conhecido nas redes sociais. E ele teve uma inspiração quando ele estava lendo um documento da CNBB, um documento das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, de 2011 a 2015, e lá falava assim que a igreja precisaria olhar para novos areópagos. Que novos lugares ela precisava olhar? Olhar para os empresários,
olhar para os empreendedores, para os políticos, olhar para pessoas que de repente ela não estava olhando de fato e acolher essas pessoas. Então, o Frei Rogério, quando leu isso tocou muito no coração dele, e aí então ele teve essa inspiração. Então, vou criar a Pastoral do Empreendedor. E lá em 2011, ali na Bahia, ele já tinha programado um evento com o Padre Joãozinho, João Carlos de Almeida, Padre Joãozinho, bem famoso aí também nas redes sociais, né? Aquele padre que manda pra gente aí todos os dias o mini sermão, né? Muito conhecido. E o Padre Joãozinho ia fazer um show lá em Salvador. E aí o Frei Rogério contou dessa inspiração para ele, o Padre Joãozinho também, que é um baita empreendedor, é uma pessoa, né, multifacetas, né, é escritor, é professor, é músico, é teólogo, é uma pessoa fantástica também. Ele comenta que ele coordena 600 funcionários. Isso, e ele é gestor também, né, exatamente. E aí o que aconteceu? Aí eles fizeram um encontro, né, o primeiro encontro de empreendedores de Salvador, né, e foi um sucesso. Tinham mais de 300 empreendedores lá. E aí, então, nasce a Pastoral do Empreendedor, lá em Salvador. Nessa reunião dessas duas pessoas, né? Do Frei Rogério, que teve essa inspiração, com o Padre Joãozinho. E aí, na presença de algumas pessoas também, que já se montavam um núcleo local da Pastoral. E eles começam esse trabalho. Qual é o trabalho? Qual a filosofia? Para que serve a Pastoral? A missão primordial da Pastoral: acolher pastoralmente os empreendedores. Acolher como pastoral. Então não é uma associação, não é um grupo de empreendedores, porque nós temos outros grupos importantes de empreendedores, grupos na cidade, grupos nacionais, né? Por exemplo, nós temos grupos ligados ao Sebrae, nós temos grupos, por exemplo, do Rotary, nós temos até grupos que envolvem cristãos, empreendedores cristãos, por exemplo, a ADCE, né? A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, né? Mas as que é uma associação, né? Isso, outros tipos de associação, de classe também, mas não, a pastoral nasce como uma pastoral dentro da igreja, para fazer um serviço de pastoreio para essas pessoas que pareciam, segundo aos olhos do Frei Rogério, ovelhas sem pastor. Muito Parece bem. Que eles, cuidam de todo mundo ali no dia a dia, se preocupam em gerar emprego, se preocupam em fazer a economia girar, mas de repente ninguém estava olhando para eles. Então o Frei teve essa inspiração de criar um espaço para que eles pudessem conversar, para que eles pudessem partilhar, para que eles pudessem dividir suas agonias, suas angústias, trocar experiências e assim também fortalecer a sua fé, crescer na fé, desenvolver sua espiritualidade e formar uma família de empreendedores cristãos católicos, que isso é muito importante. Então é nesse espírito que nasce a Pastoral do Empreendedor. Muito bem, João, legal. E é interessante que, de tudo isso que você falou, vem me vendo bastante coisa assim na cabeça, e tinha até um viés, né, um olhar diferente para a figura do empreendedor, né? O pessoal muitas vezes dizia assim, olha, só objetiva lucro, né, e não pensa nessa questão espiritual, e é um pré-julgamento muito duro, muito ruim, como se pensar em lucro fosse alguma coisa imoral, ilegal ou pecado, e não é nenhum desses três. Pelo contrário, os empreendedores, o papel deles tem um papel preponderante no desenvolvimento das nações e, por que não dizer, no desenvolvimento da Igreja Católica. Né? Essa empresa, né, a Igreja Católica, tem CNPJ e no seu desenvolvimento em termos de gestão, o papel dos empreendedores que conduziram nossa igreja nos fizeram estar aqui hoje. Exato. Né? Santos empreendedores e todos os gestores que desenvolveram e faz dela hoje ainda ser esse grande destaque no mundo, né? Então, é uma pastoral que, graças a Deus, veio ter esse olhar e essa preocupação em trazer essa pessoa, né? E hoje a gente precisa disso, né? O mundo necessita disso, a nossa sociedade precisa disso. E eu acho muito engraçado, né? Porque, e como que daí, então, né? Uma vez que nasce lá em Salvador, né? Nasceu ali dessa inspiração, mas ela tinha um propósito de se espalhar pelo Brasil. E é isso que hoje, né, os membros da Pastoral do Empreendedor, a coordenação nacional, porque hoje a Pastoral tem uma coordenação nacional, eu também já fiz parte dessa coordenação nacional, né, hoje não estou mais na coordenação nacional, eles estão buscando expandir essa ideia para todas as paróquias. Esse é o objetivo da Pastoral hoje, né, para que todas as paróquias conheçam esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, até para desmistificar algumas coisas, como você falou aí também,
né? Porque o que Deus espera de nós? Já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós nascemos para ter abundância em tudo, Exato, né? Então exato. a gente para ser perfeito, para ter abundância financeira, para a gente ter tudo que a gente precisa. Mas de repente a gente não consegue. Por quê? Porque existem travas, existem crenças limitantes, existem várias coisas que nos impedem aí de prosseguir. E a pastoral vem também quebrar um pouco disso, né? E não quer dizer que você, sendo da pastoral, então, você então tá de costas para os pobres. Não, de forma contrária, pelo contrário, né? Porque se você é um empreendedor, você vai fazer de tudo para melhorar a vida do pobre. Sim, desenvolve, isso, né? Exatamente. Então, o empreendedor tem exatamente essa visão de melhorar a vida daqueles que estão ali perto dele. E isso é a visão cristã, essencialmente, não é? Exato. E é interessante, João, que como o empreendedor ele é essa figura que ele transforma a realidade local onde ele está, e a gente enxerga empreendedores como empresários, a gente enxerga empreendedores no funcionalismo público, a gente enxerga empreendedores na iniciativa privada, a gente enxerga empreendedores dentro das igrejas, né, dentro das denominações. Então, assim, é importante a gente destacar que a pessoa que transforma a realidade local incomoda. Porque incomoda, né? Até porque, de certa forma, faz outras pessoas também entenderem qual deveria ser o papel dela, né? Que assim, como você disse, Deus fez tudo pra gente com abundância. Só que a gente tem que fazer acontecer, né? Não esperar acontecer para fazer. O milagre está no caminho, o milagre está no caminho. Temos que pôr a mão na massa, né? Exatamente, como você leu na leitura no início, tá né? aqui, Depende né? de nós. Depende de você deixar essa ação de Deus, porque nós somos canal de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança. Então nós temos esse poder, nós temos essa centelha divina que faz a gente ser diferente. Né? Tem até aquela passagem não, né? Aquele texto do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que quando o filho dele completasse uma certa idade, ele ia dizer qual era o segredo da vida. E o segredo da vida era que a vaca não dá leite. Isso. Não é? Se você não for lá, não arregaçar as mangas, não fazer acontecer, a coisa não vai, né? João, fala pra gente o que a pastoral faz. Quais são, o que ela faz? Como ela acontece na paróquia? Então, aí a pastoral é o seguinte. Então, a pastoral é um grupo de empreendedores que se reúnem. Então, primeiro ela precisa ter a concordância de um padre, né? Então, um padre local ou de um bispo local. Então, não pode, assim, simplesmente, vamos nós, como leigos, iniciar a pastoral. Não, não é assim que funciona. Se a gente quer iniciar uma pastoral, nós precisamos contactar o padre e, a partir do padre, tendo um ok dele, um grupo pequeno, 3, 4, 5 empreendedores ali, e volto a frisar também, esses empreendedores não são necessariamente empresários, né? Porque às vezes também gera sempre essa dúvida. Participa da pastoral do empreendedor só quem é empresário? Não. O empreendedor é mais do que só o empresário, né? Tem empreendedores que não necessariamente são empresários e tem empresários que não necessariamente são empreendedores também. E tem os que estão no caminho para ser empreendedor, né? Exato. Então, por exemplo, uma dona de casa pode ser uma empreendedora, um professor como eu pode ser um empreendedor, né? Claro que o empresário é muito bem-vindo como empreendedor também. Então, esse grupo local se reúne. E a proposta é que eles se reúnam com uma certa frequência. Então, não existe modelos tão engessados na pastoral. Então, a reunião em cada localidade, ela preserva as suas propriedades locais mesmo ali, né? Então, não tem assim, tem sempre que ser desse jeito, como em outros movimentos ou pastorais dentro da igreja. Não, claro, temos um norte a seguir. Então, esse grupo se reúne e ele, nessas reuniões que podem ser semanais ou quinzenais, ou em alguns lugares até mensais, dependendo da disponibilidade, porque empreendedor também é difícil de se reunir, porque eles não param, né? Eles estão em movimento, estão fazendo coisas, né? Então, às vezes, não é que toda semana todos os mesmos empreendedores conseguem estar ali, mas assim, quando um núcleo é formado, essas pessoas começam ali a se reunir para buscar crescer nessa espiritualidade, nessa troca de partilhas. Então, aí a coordenação nacional ela entra para poder, então, dar instruções mais gerais para como, então, esse grupo se tornar um grupo da pastoral do empreendedor. Então, primeiro precisa de empreendedores que querem e a anuência do padre. A partir daí, entra-se em contato com a coordenação nacional, que vai passar algumas diretrizes, porque tem algumas coisas que a gente já testou que funciona. Então, por exemplo, dentro das reuniões, o que funciona muito bem? Palestras com alguns profissionais que falam sobre temas de
espiritualidade e de empreendedorismo e mesclam essas coisas. Às vezes até palestras técnicas ou só palestras mais voltadas à espiritualidade. Às vezes trocas e partilhas que são fundamentais. Às vezes a gente faz retiros. Às vezes a gente faz momentos ali de oração. Às vezes a gente faz momentos basicamente de espiritualidade e também, às vezes, momentos de estudo. Por exemplo, um dos pilares da pastoral do empreendedor é que os empreendedores católicos conheçam a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é um documento riquíssimo da igreja que fala sobre lucro, que fala sobre empresa, que fala sobre funcionário, sobre patrão, e muitos empreendedores não conhecem a doutrina social. Então, é uma pena. Então, a pastoral também tenta cobrir essa lacuna, essa falha, de trazer à luz dos empreendedores cristãos a doutrina social da igreja, que é já um documento que a mãe igreja fez e que é muito rico e que convido você que não conhece a buscar, né? Tem um compêndio da doutrina social da igreja, que é um pouco menor, e a conhecer um pouquinho, né, sobre o que a doutrina social, as riquezas que a doutrina social da igreja traz para o empreendedor e para o empresário cristão. Muito bem. E algo interessante desses trabalhos que você comentou, João, inclusive de respeitar lá a cultura local, né, etc. Esse podcast aqui, ele é um trabalho realizado, fruto da nossa pastoral, né? Exatamente com a ideia de levar esse trabalho da pastoral para todos os cantos, né, onde a nossa audiência poder alcançar, né? Isso que eu falei também são em termos de reunião, né? Agora, claro que nós temos os trabalhos extra, né? Os trabalhos fora de reuniões. Então, um trabalho forte da pastoral são as missas com empreendedores. Então, trazer os empreendedores para a missa, porque uma vez que nós somos uma pastoral da igreja, não faz sentido que os empreendedores não participem das missas de domingo, por exemplo. Então, também nós podemos fazer uma missa destinada aos empreendedores, onde nós possamos fazer a bênção do Santíssimo Sacramento, ou possamos fazer um momento diferente com os empreendedores, né, para trazer ali, né, aquele momento de que a gente sabe que os empreendedores vivem aquela angústia, né, às vezes tem seus funcionários, às vezes tem que fazer um monte de coisa, dar conta de um monte de situações que às vezes a gente sabe que o dia a dia vai sufocando. Então, tendo esse momento onde a gente vem, a gente consagra, a gente coloca as nossas dificuldades, né, aos pés da cruz, aos pés do Senhor ali. Então, isso é um momento importante. Então, celebrar uma missa com empreendedores é um trabalho riquíssimo que a pastoral faz. Outro trabalho importante também, a bênção nas empresas. Então, uma vez que eu sou, né, um católico que tem uma empresa, eu posso convidar um membro da pastoral do empreendedor para ir lá fazer uma bênção na minha empresa. Então tem toda uma liturgia própria que a pastoral vai até a empresa. E nesse momento é muito rico, porque a gente vê as empresas, às vezes tem funcionários de várias naturezas, de várias religiões, inclusive, mas esse trabalho da pastoral é um trabalho muito sério, é um trabalho que a gente vai, claro, respeitando, né, todas as pessoas e levando uma palavra de esperança, levando uma palavra de entusiasmo, né? Como é importante, porque às vezes a gente vê ali no trabalho as pessoas desmotivadas, as pessoas, né, estão ali trabalhando, mas não estão rendendo. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que no nosso trabalho a gente seja produtivo, que no nosso trabalho a gente transforme as pessoas, que a gente produza bons resultados, que a gente faça a diferença. É assim que tem que ser, né, um empreendedor cristão. Tem que fazer a diferença. Então, a pastoral também tem esse tipo de trabalho. Exatamente. E assim, é muito bonito a gente ver essa preocupação para com uma pessoa que está muito envolvida em ação e gestão, e você traz o pilar da oração para falar para ela, olha, é importante a gente cuidar daquele equilíbrio, né, do corpo físico, o psíquico e o espiritual. Então até é engraçado, já que você está falando disso, porque o nome da pastoral é Pastoral do Empreendedor, não é Pastoral dos Empreendedores. E por quê? Porque o foco é a pessoa, exatamente ali, a individualidade, é você olhar, como o Padre Joãozinho gosta sempre de falar, né? Você olhar o CPF, né? Não necessariamente o CNPJ. Muito bem. É se preocupar com a pessoa, né? É trazer ela para perto. Então esse é o foco da pastoral. E é interessante, João, muito pertinente, né, esse trabalho da pastoral, sobretudo nesse período, né? Eu lido com empresários, né? Você sabe disso. E cotidianamente eu vejo os empresários muito, assim, um pouco atemorizados com
um período recessivo que a gente está passando, de situação econômica, e muitos até descrentes, né? E pensando, olha, será que Deus não gosta de mim, né? Estou passando por um problema sério, está difícil, né? Não consigo vender e não consigo manter um colaborador, uma rotatividade enorme. E às vezes a espiritualidade vem trazer um pouco esse enxergar o outro lado, para você beber na fonte que é Deus e daí tirar inspiração, até para você desenvolver algumas estratégias melhores também, né? Direcionadas pela ação do Espírito Santo, que é praticamente o grande empreendedor de tudo, o grande empreendedor da vida, né, João? É verdade, porque você também, ó, por exemplo, o que mais o empreendedor precisa? É fé, não é? Porque o empreendedor, ele tem a visão. Ele pensa que ele vai fazer um negócio, mas às vezes ele não sabe, né, aonde ele vai chegar. E isso é fé, não é? O que é a fé? Tem que acreditar, né? É isso, né? A gente está desenvolvendo sempre na igreja, é isso, né? Você desenvolver. E fé é uma coisa que todos têm. Fé é um dom que Deus deu para todos, né? Sim. E nós precisamos, como empreendedores, desenvolver bem a nossa fé, né? Desenvolver para que a gente possa ter essa esperança, para que a gente possa ter essa visão que quando as coisas parecem tudo difíceis, quando parece que tudo vai dar errado, é onde você disse ali, né? O Espírito Santo suscita e aí alguma coisa fala, opa, vai por esse caminho, não vai por aquele, toma essa atitude, não toma aquela. Exato, e aí a coisa vai acontecendo. E a gente tem que aprender também um pouco mais a confiar na providência, né? É uma coisa que às vezes, pela nossa autossuficiência, pelo nosso egoísmo, a gente perdeu, né? Às vezes a gente não tem mais, né, essa coisa de confiar, né, na providência de Deus. Entrega as coisas para Ele, né? Trabalha o dia, faz tudo, parte, né? faz sua parte e deixa, como também, né, o padre sempre fala, o padre Joãozinho, deixa à noite que Deus vai fermentar o negócio, para que no outro dia a coisa esteja melhor. A gente precisa acreditar nisso também. Não depende só de nós. Porque se a gente acreditar que só a gente vai fazer a diferença, só depende de mim, só depende das minhas forças, só depende da minha inteligência, pode ter certeza que qualquer hora a gente vai dar com os burros na água. Sem dúvida. E isso é característico de tantos empreendedores que já passaram tocando projetos, sejam eles projetos socioeconômicos, sejam eles empresariais, sejam eles de igrejas também, e por conta de uma arrogância ou de um egocentrismo, a coisa cai. E algo interessante, João, é que pesquisas também voltadas para o campo do empreendedor demonstram que muitos daqueles que se tornam resilientes, mesmo passando por períodos muito difíceis, até mesmo de falência, insolvência de empresa, etc., dá a volta por cima quando aprende com os erros e acredita. E eu percebo que estar próximo desse cuidado com o espírito fortalece muito a resiliência. E ajuda você realmente a dar a volta por cima por qualquer intempério que você vem passando, né? Então, eu também participo da pastoral e por isso que a gente está aqui, né, eventualmente, fazendo o podcast, e a gente sente essa necessidade, a gente percebe muitos frutos do trabalho que a gente acompanha, de palestras, de depoimento do pessoal que assistiu, né, que fala, olha, realmente mudou muito a minha visão de enxergar, tanto quando a palestra tem um cunho técnico, quando ela traz a espiritualidade junto com esse cunho técnico. Né? E é uma riqueza, né? Porque pensa, por exemplo, nós estamos numa paróquia. De repente, nem todos da paróquia podem ter acesso a determinadas pessoas, a determinados conteúdos, e aí a gente traz esse conteúdo para a paróquia. Né? Então, olha que coisa rica, né? Olha que bênção. Aqui, por exemplo, né, na nossa paróquia, como a pastoral, né, depois voltando um pouquinho lá na história, depois de Salvador, a nossa pastoral foi a segunda paróquia que assumiu a pastoral do empreendedor. Aqui em São José do Rio Preto, no Brasil. Então, depois de Salvador, onde deu o start da pastoral, o segundo local onde a pastoral se desenvolveu foi exatamente em São José do Rio Preto. Vai encontrando os empreendedores, Por quê? Exatamente, porque o nosso padre aqui é um padre extremamente empreendedor, né? Padre Ernesto, um abraço para o Padre Ernesto. E ele também, numa oportunidade que convidou o Padre Joãozinho aqui para um evento, o Padre Joãozinho trouxe essa novidade de lá, o Padre Ernesto ficou doido, né? Falou, não, vamos implantar isso aqui. E aí, então, nasce a Pastoral do Empreendedor também aqui em São José do Rio Preto, né? Um pouco tempo depois de ter nascido lá em Salvador. E hoje, a Pastoral já está espalhada aí por várias regiões do Brasil, né? Graças a Deus. E o que você tinha falado mesmo, para a gente voltar ali do... Eu estava perguntando exatamente assim, o papel da pastoral, realmente nessa questão de transformação mesmo, de tornar as pessoas mais resilientes nesses momentos que a gente está passando. A gente vê muito depoimento
de empresários que vêm aqui, falam da sua vida, etc., e contam de momentos difíceis que passaram, né, na sua vida empresarial, quando a gente traz empresários, e estão num momento interessante, mas também atravessando um período ruim, porque nesse momento socioeconômico está todo mundo passando por uma certa dificuldade, né? E a gente percebe quando todo mundo está junto e nota que está todo mundo no mesmo barco, né? Vivendo de repente as mesmas dificuldades, você fala, eu não estou sozinho. Isso, e você aprende, né, com o outro, você vê, você tem a oportunidade de repente até trocar uma ideia mesmo, porque tem muita gente mais ou menos da mesma área, né? Então é um momento rico, é um momento de partilha, é um momento de crescimento até profissional, a gente pode dizer assim, né? Sim, além do sem pessoal dúvida. e do espiritual. Então a pastoral ela vem agregar muito na vida das pessoas, né? Então eu acho que é um momento que a igreja precisa olhar com mais carinho, porque existem algumas coisas na igreja que às vezes a gente passa meio batido mesmo, né? Então olhar, por exemplo, né? Muitas vezes os cristãos não gostam muito de política, né? Hoje que as pessoas estão se envolvendo um pouco mais na política, e graças a Deus a gente tem vários empreendedores, várias pessoas até que inclusive passaram pela pastoral do empreendedor que estão indo para o mundo político também. É importante a gente ter, né, pessoas nesse ramo e de um modo geral, né, para que a nossa comunidade local, para que a nossa sociedade maior aí e que nosso país como um todo, a gente possa ir transformando as camadas, né? Transformando, criando aí uma mentalidade diferente, né? Porque a gente vê, infelizmente, que nem hoje, né? Você estava falando, além das dificuldades que os empresários têm, às vezes que passam aí, né? Tantas crises, tantos momentos difíceis, mas, por exemplo, hoje também assim, a mão de obra é muito difícil, as pessoas desqualificadas, as pessoas sem vontade de fazer, né? Então, assim, é necessário que haja uma mudança de mentalidade, né? É necessário que a gente descubra o verdadeiro sentido do nosso trabalho. Ou, às vezes, até são empresários também, assim, que, de repente, ele pensa num negócio simplesmente pelo lucro, no sentido de que aquele produto, o que aquele produto agrega para a vida do outro? Então, isso também é uma caridade, né? Exato. De repente, você pensar naquilo que você quer fazer, naquele serviço que você quer prestar, para que ele serve? Será que ele serve só para o meu bem-estar ou ele vai agregar? E com certeza, se ele agregar pelo outro, se ele trazer conforto para o outro, se ele trazer melhoria de vida para o outro, ele vai trazer para a minha também. Exato, João. Eu fiz um estudo, né, que dizia que a gente vive hoje, na sociedade moderna, contemporânea, uma sociedade líquida, né, que o mundo escorre pelas mãos, sobretudo por conta da velocidade das informações, de tanto dinamismo, né? Isso faz com que muitas vezes as pessoas se veem perdidas e não se encontram assim, nem balizar a vontade, direcionar a sua vontade. Acho que o cerne principal está na vontade. O que é que você quer fazer? O que é que você gosta de fazer? Faça bem feito. E a gente percebe isso tanto em colaboradores, em pessoas que estejam elas em qualquer posto de trabalho, em qualquer projeto, em qualquer ação. Sem a vontade, sem que é esse ímpeto empreendedor, a coisa não anda. Tanto é que a gente vê muito influenciador tratando do tema de procrastinação, não é? Que é você deixar aquela preguiça dominar e deixar tudo para fazer depois. Deixa para depois. E talvez isso, por uma questão da sociedade ser bastante volátil também, né? E você não entender a necessidade de parar e refletir qual é o seu papel. Por isso que é fantástico você trazer Cristo para que Ele seja o centro e que o Espírito dele, que é o Espírito Santo, atue nessa vontade. E deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque eu por muito tempo me perguntei por que eu estava na pastoral, né? Assim, até eu entender tudo isso que eu estou falando aqui hoje, demorou um certo tempo, né? Mas assim, quando eu cheguei na pastoral, eu falei, mas meu Deus, né? Por que eu estou caindo aqui na pastoral, né? Porque naquele primeiro momento também eu tive as mesmas dúvidas que outras pessoas, né? Quando escuta falar da pastoral, né? Eu não sabia dessas coisas que a gente já conversou aqui, né? E aí eu me lembrei de uma coisa da minha juventude, né? Eu fiz faculdade e quando eu fazia faculdade eu participava de um movimento que chamava Ministério da Universidades Renovadas. Era da renovação carismática, né? O movimento das universidades renovadas. E o que falava aquele movimento naquela época? Para os estudantes, para, né, os universitários, que o propósito ali era que você fosse um profissional do reino, né? Que aquilo que você fizesse
fosse alguma coisa que fizesse a diferença lá na vida do outro. Isso era lá, eu, quando estudante, participando do movimento que é da renovação carismática, né? E depois, aí, vários anos depois, me deparo com a pastoral do empreendedor, que essencialmente traz os mesmos valores, né? Exatamente. De você ser um profissional do reino. Do reino. É isso que faz, assim, a diferença, né? Gostei dessa fala. Inclusive, você é um empreendedor do reino. Um empreendedor né? do reino. Por que não? Por isso que a gente precisa atrair pessoas, né, João? E aí a gente convida todos que participem da pastoral, né, João? E como tem gente boa, como tem gente talentosa, e às vezes as pessoas ficam ali guardando seu talento só para si. Não, venha participar conosco, venha partilhar, venha dividir. A pastoral é aberta, a pastoral vem para acolher a todos, né? Exatamente. E o outro, Exatamente. um vai fazendo ali o outro crescer. Então esse é um convite mesmo que a gente faz para todos vocês virem conhecer a pastoral. João, se as pessoas quiserem saber um pouco mais da pastoral, onde que eles podem consultar, pesquisar? Bom, a pastoral, se você quiser saber ela em termos nacional, ela tem um site nacional que é www.pastoraldoempreendedor.org.br. A gente pode acompanhar aqui na tela, né? E nesse site você tem um pouco da história da pastoral, você tem um pouco sobre os eventos da pastoral, você tem um pouco sobre algumas coisas que a pastoral já fez, algumas palestras da pastoral, né? Fala um pouco ali de tudo em termos nacionais. Mas também aí a gente tem por localidades, né? Então aqui, por exemplo, na nossa paróquia, nós fazemos parte aqui da Pastoral do Empreendedor, da paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui no São Diocleciano, né? A paróquia do Padre Ernesto, onde aqui nós nos reunimos, né? Toda terceira segunda-feira do mês. Então se você quiser vir participar conosco, venha, né? Às 20 horas, toda terceira segunda-feira do mês. Será um prazer recebê-lo. E você tem as nossas redes sociais, né? Você que está aí com... Tô aqui com a cola, né? todas elas aí, passe aí pro Vamos pessoal lá. todas elas. A gente tem o Instagram da Pastoral do Empreendedor, aqui da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, que anotem aí, é o @pastoralempreendedor NS Brasil RP. Vai ser colocado aqui na tela, mas eu vou repetir. Pastoral Empreendedor NS Brasil RP. E aproveitem também para seguir o Instagram da nossa paróquia, que é o @paróquiaNSBrasil. A gente precisa da participação de vocês, pessoal. Precisa que haja mais seguidores para a gente aproveitar esses canais de comunicação para levar aí a evangelização de Jesus aonde a gente não consegue chegar fisicamente. E aproveitando também a nossa página no YouTube, onde você pode acessar este e tantos outros podcasts que a gente faz aqui na nossa paróquia, que é o @paróquia Nossa Senhora do Brasil, que é o nosso canal no YouTube. Muito bem? Aqui também em São José do Rio Preto, né, acho que vale a gente destacar que nós temos outras paróquias onde temos a Pastoral do Empreendedor também. Sim. Então nós temos a Pastoral do Empreendedor lá na Menino Jesus de Praga, né, perto do shopping, do Rio Preto Shopping. E temos também a Pastoral do Empreendedor lá no Jardim Planalto, na paróquia Nossa Senhora das Dores e São João Apóstolo, né? E também temos em Mirassol, na São Pedro, na paróquia São Pedro. Então, essas são as paróquias que, por enquanto, aqui na nossa região, tem a Pastoral do Empreendedor. Mas se sua paróquia também tiver interesse de abrir um grupo da Pastoral do Empreendedor, entre em contato conosco. Nós vamos enviar alguns dos nossos membros até vocês para que a gente possa também aí estar expandindo esse movimento, essa pastoral aí na paróquia de vocês. Muito bem, João. Então, esperamos que todos se sensibilizem, que esse nosso bate-papo venha conhecer a nossa pastoral, né? E venha ajudar-nos aí a desenvolver um trabalho interessante, trazendo as pessoas que desejam ser empreendedoras ou que já são empreendedoras e querem associar isso, descobrir o que Cristo quer mostrar para elas, né? E a gente pede que você deixe suas considerações finais, João, aí para a gente. O bate-papo é bom, né? Mas a gente já está praticamente esgotando o nosso tempo. É sempre bom a gente falar de Deus e falar de empreendedorismo, né? Bom, eu agradeço a oportunidade. É uma oportunidade da gente estar, então, aí falando, né, dessa pastoral que é pouco conhecida por muitas pessoas. Então é uma maneira da gente aqui pelas redes sociais estar atingindo mais pessoas para que estejam conhecendo a pastoral e que a gente deixa aí, eu deixo como mensagem isso, né? Que você, no seu trabalho, no seu empreendedorismo, faça suas coisas com capricho, faça suas coisas, né? Assim como você leu ali no começo da
do nosso encontro, né? Que você coloque suas mãos para fazer com garra, com vontade, com fé, que você olhe lá longe, né? Aquilo que você vai fazer, quanto bem você pode fazer para as outras pessoas através do seu empreendedorismo, através do seu trabalho, através do seu contato com as pessoas que cercam você, né? Então pense sempre nisso, pense em estar levando os valores cristãos, os valores morais ali aonde você está, nas suas relações comerciais, nas suas relações pessoais, nas suas relações interpessoais também, tá bom? Então é isso que a gente deixa como mensagem, deixa esse convite para vocês conhecerem e foi um prazer aí estar aqui com você, conversar, você que é um amigo, né? Um querido de longa data, né? Que nós também de outras pastorais. De outras pastorais e movimentos que agora nós estamos aí juntos, né? Nessa caminhada, aí a gente nesse trabalho de evangelização, porque é mais um trabalho de evangelização dentro da igreja, mas que a gente usa isso também, usa desses nossos talentos, né? Porque cada pastoral, cada movimento tem o seu foco. E esse que a gente comentou aqui é o foco da Pastoral do Empreendedor. E só para lembrar, te agradeço, meu irmão, que foi você que me convidou para a pastoral. É verdade. Obrigado. Beleza, Fica com Deus, viu? Tudo de bom. Beleza, foi um prazer. Boa noite, pessoal. A gente encerra o nosso bate-papo. Fiquem com Deus e sigam a gente nas redes sociais. E curtam aí também. Obrigado.